Celebramos hoje a festa que é a principal do ano, ponto máximo do ano litúrgico e, podemos dizer, da história do mundo, não? Celebrar a ressurreição de Jesus não é apenas uma comemoração de um fato histórico. É muito mais que isso. Celebramos, por exemplo, a festa do nosso aniversário, nós nos alegramos, chamamos pessoas, brincamos, nos alegramos com isso. Celebramos as datas importantes da história de um país, descoberta, no caso do Brasil, independência. Fatos importantes são para serem lembrados como fatos em que Deus age na história. Só que quando falamos da ressurreição ou da Páscoa, não é apenas a comemoração de um fato, mas é o colocar, ver de modo bem claro que este fato não foi um fato do passado, continua hoje nos seus efeitos, e não só os efeitos do ponto de vista histórico, mas os efeitos do ponto de vista sobrenatural, o que é mais importante. Tivemos 40 dias de preparação para a Páscoa, fizemos a Quaresma um tempo de penitência, de sacrifício, cantamos o tempo de conversão a que a igreja nos chamava, jejuns, abstinências, sacrifícios. Chegamos, pois, à Semana Santa, ao Tríduo Sagrado, que encontra aí o seu ponto máximo. Na Quinta-feira Santa, contemplamos o amor, o mistério do amor de Deus, que se dá a nós em alimento e que nos ensina a amar, e que amar é servir. Por isso, Jesus nos ensina a lavar os pés uns dos outros. Na Sexta-feira Santa, estivemos ao pé da cruz com Maria, rezando, chorando nossos pecados, batendo no peito, reconhecendo as nossas culpas pela morte de Jesus. Percorremos a Via Sacra, até que chegamos ao sábado, no Sábado Santo, na Vigília Pascal, encontramos o fundamento de tudo isto que nós vivemos durante a Quaresma e na Semana Santa. Tudo isto aconteceu com um só objetivo, que é reconciliar a humanidade com Deus. A humanidade que tinha caído no pecado, agora estava resgatada. E a igreja recebe de Cristo o mandato e o poder missionário de ir pelo mundo inteiro, pregar a boa nova, pregar o evangelho da salvação, para que todos os homens reconheçam-se pecadores, reconheçam Jesus Cristo, Filho de Deus feito homem, e arrependidos sejam batizados, sejam lavados pelo sangue deste Cordeiro imolado, e assim possam, dentro da igreja, alcançar os meios de salvação, alcançar a própria salvação. Tudo isso é a história da humanidade que desemboca exatamente no sábado de Aleluia, na Vigília Pascal. Cristo é a luz do mundo. O Círio Pascal vai ficar aqui durante 40 dias para mostrar isso. E Cristo é a nossa Páscoa, Ele é a luz do mundo. Quem permanece com Ele nunca vai permanecer nas trevas. E hoje comemoramos a ressurreição, porque o mistério da ressurreição é um mistério que deve ser crido, devemos acreditar, é um mistério de fé. São Paulo disse, se Cristo não tivesse ressuscitado dos mortos, vã seria a nossa fé. É um mistério de esperança, porque a ressurreição nos conduz a um fim, e é um mistério de caridade, um mistério de amor. Sobre esses 3 pontos desse mistério da ressurreição, gostaria de brevemente refletir com vocês. Primeiro, a ressurreição é para se crer, é um mistério de fé. Eu creio na ressurreição de Jesus. Não foi a emoção dos apóstolos que criaram isso, como dizem alguns modernistas, não foi um fato inventado pela história, não foi um fato mítico ou apenas como se fosse uma lenda, é um fato real. Realmente aconteceu a ressurreição de Jesus. Jesus morreu na cruz na Sexta-feira Santa, na tarde da Sexta-feira,
Seu corpo foi para o sepulcro, sua alma foi para o limbo, para as almas consolar, as almas dos justos que estavam lá esperando a redenção. Depois, no terceiro dia, na madrugada do domingo, a alma vem, se une de novo a seu corpo, e o corpo ressuscita glorioso e triunfante. É um corpo glorioso, como diz Santo Tomás, um corpo claro, um corpo sutil, capaz de ir de um lado para o outro numa agilidade muito grande. É um corpo que não tem mais dor, não tem mais sofrimento, mas é um corpo real. E Cristo vai mostrar durante 40 dias, nas diversas aparições, que ele tinha realmente ressuscitado. Mostra para aquele povo simples da Palestina, um povo que não acreditou de início. No início, os apóstolos não acreditaram na ressurreição. E isso para nós foi bom, porque se os mais próximos não acreditaram e depois morreram por causa dessa verdade, isso dá mais credibilidade a eles. Mas no início não acreditaram. Acharam que fosse um fantasma. E Jesus disse: vocês têm alguma coisa para comer? Sou eu mesmo. E deram, não que Jesus precisasse de comida, mas porque para mostrar que era o seu corpo, não era um fantasma. Depois disse, Tomé disse: se eu não tocar no seu corpo, eu não vou acreditar. E Jesus diz: ei, Tomé, toca aqui. E Tomé toca nas chagas de Jesus. Acredita, Tomé? E Tomé simplesmente se ajoelha e diz, e faz ali um seu grande ato de fé: meu Senhor e meu Deus. E por causa desta verdade, Jesus apareceu aos apóstolos, com Tomé, sem Tomé, apareceu às santas mulheres, apareceu a Madalena. Eles viram o sepulcro vazio, Madalena foi lá chorar: onde está o corpo dele? Que onde colocaram? E ele aparece. Maria, e ela diz: Rabone. Ele aparece, é ele mesmo, né? E depois vai aparecendo a vários, a Pedro, aparece aos apóstolos, aparece aos discípulos de Emaús, aparece lá do lago de Genezaré, onde faz mais uma vez a pesca milagrosa, dá ali o primado de Pedro, investe Pedro como o primeiro chefe da igreja, e aparece no final, na sua ascensão ao céu, onde vai tomar posse do seu reino celeste, do seu reino que aqui tinha direito. Depois São Paulo fala, apareceu a 500 pessoas. São Paulo diz isso no ano 56. Portanto, muitos anos depois. Jesus morre vai ao céu no 33. No ano 56, São Paulo já escreve: apareceu a 500 pessoas. Muitas delas ainda estão vivas. De modo que a ressurreição é um fato histórico, um fato que nós cremos através daqueles que viram. Os apóstolos viram, estiveram presentes nesse fato, sepulcro vazio e as aparições de Jesus. E mais ainda, a pregação dos apóstolos foi uma pregação sobre a ressurreição. Ele está vivo. Ele está vivo. Porque ele está vivo, nós estamos aqui para dar testemunho. E eles deram testemunho com o seu próprio sangue desta verdade. Homens simples, que se espalharam por todo o mundo, pregando o Evangelho realmente, e pregando a ressurreição, e pagaram esta fé na ressurreição. Nós vimos, estivemos com Ele. Ele está vivo. E nos mandou pregar, levá-lo às nações inteiras, e para proclamar a todos que não há embaixo do céu nenhum outro nome que possa trazer a salvação, senão o nome dele, o nome de Jesus. Por isso o mandato missionário de ir pelo mundo inteiro é uma obrigação nossa, obrigação da igreja, de levar o nome de Jesus a todos os povos, para que todos abracem essa verdade e reconheçam que não há outro Salvador senão Jesus Cristo. E por causa disso os apóstolos morreram, foram martirizados. Pedro martirizado no ano 67, crucificado de cabeça para baixo. Paulo no mesmo dia, segundo a tradição, em 29 de junho, degolado, fora de Roma, ele era cidadão romano. Mateus morto, João
foi colocado dentro de um caldeirão de azeite fervendo. Judas Tadeu e Simão morreram a pauladas lá na cidade de Arados, na Pérsia. Depois, segundo a tradição, Judas Tadeu cortaram-lhe o pescoço com um machado, né? Seu corpo está lá na Basílica de São Pedro. Santo André morreu crucificado não era numa cruz, era uma cruz, digamos, em forma de X, ficou lá o tempo todo, lá até morrer, pendurado lá, enquanto pregava, pendurado na cruz. E assim todos eles entregaram suas vidas em testemunho desta verdade da ressurreição. Depois, aqueles que viram Jesus também pregaram. Aqueles que ouviram os apóstolos, que não conheceram Jesus, continuaram como sucessores pregando. E aí a gente vai ter vários deles. E depois desses outros. E esta verdade foi trazida desde o tempo dos apóstolos até hoje. É uma verdade para nós crermos. Creio na ressurreição de Jesus. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Isto é motivo para nós de grande alegria, né? Mas é também uma verdade para eu, que vai alimentar a minha esperança. Eu espero. Essa verdade da ressurreição coloca em minha vida uma grande confiança em Deus. Mas como? Os orientais, em geral, quando falam que o crer na ressurreição é uma condição, interessante isso, é uma condição para se crer em Deus. E eles dizem, se a pessoa não crê na ressurreição, é uma pessoa ateia. Então ele coloca crer na ressurreição como condição para não ser ateu. Mas como isso? E ele cita uma coisa interessante. Se nós olharmos como é a nossa vida aqui na Terra, uma das orações mais realistas que nós temos é a Salve Rainha. O que a gente diz na Salve Rainha? Gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Não é? A gente, quando nasce, chora. Se não chorar, o médico dá um tapa para ver se chora logo, né? Senão, não respira direito. E quando morre, chora. Nossa vida é cheia de dificuldades, de sofrimentos. Isso faz parte da nossa vida. Sofrimento material, sofrimento moral. Quanta gente perseguida, quanta gente injustiçada, quanta gente maltratada, quanta gente passando necessidade, não tendo nem o básico para viver. Isso no mundo está assim, às vezes tendo tanto desperdício. Então, injustiças com escravidões que nós vemos no mundo, escravidão da droga, comunidades que vivem em sobressalto o tempo todo. A gente contempla aí lugares em que o povo vive assustado. E há lugares do mundo, então, que é quase que impossível viver, as pessoas vivem completamente oprimidas. Nos países assim de totalitários, então, a vida é mais difícil ainda. Sem falar nos sofrimentos pessoais de cada um. Então, os orientais raciocinam da seguinte forma, né? Se não há, depois dessa vida, a vida futura, é porque Deus não existe. Mas Deus existe. Nós temos provas claras, inclusive pela própria razão de que há Deus. E há Deus, Criador, Senhor, Pai de todos nós, né? Providência. E esse Deus foi quem enviou seu Filho para salvar a humanidade e que participa da nossa vida, de sofrimentos, de dificuldades. Como diz o profeta, Ele carregou sobre si as nossas dores. Foi um de nós, carregando essas dores e sofrimentos para vencer. E vence com a sua morte na cruz e ressurreição, vence a morte. E vai dizer que a vida aqui na terra, boa ou má, não importa, é uma vida passageira.
O sofrimento passa. Porque o mais importante, e Cristo vai nos dizer, não é a vida aqui na terra. Embora temos necessidade das coisas do dia a dia, precisamos trabalhar, estudar, precisamos pagar as contas, descansar, ter nosso tempo de lazer, ter família, ter os filhos, netos, casa, etc. Mas tudo isto só tem valor em vista de algo muito maior que veio depois, que vai além dessa vida, que é a vida eterna. Então a ressurreição de Cristo nos mostra que a vitória Ele já conseguiu para nós. Nós não temos que escolher de que lado nós vamos ficar para vencer. Nós já sabemos quem é o vitorioso, que é Jesus. Nós só temos que escolher se queremos vencer ou queremos perder, porque o vitorioso já conhecemos, que é Jesus. Então já sabemos que a ressurreição de Cristo nos mostra isso, que Ele vence a morte, é o amor que vence. O mal não tem a última palavra. A dor não tem a última palavra, mesmo que tenhamos que passar por sofrimentos e dores e dificuldades aqui na terra. Mas há algo muito melhor e maior que supera tudo isto. É lógico que isso não quer dizer que nós não vamos procurar fazer desse mundo um lugar melhor. É claro que não, mas a ressurreição de Cristo nos enche de esperança. Então, crer na ressurreição é também viver da esperança na vida eterna. E em terceiro lugar, a ressurreição de Cristo é uma verdade de amor, uma verdade de caridade. É o amor de Deus que nos busca, e nos busca através de seu Filho. E diz, vai à terra, salva esse povo, morre e salva esse povo, depois volta. Mas não volta sozinho, Ele volta conosco. E quer, através do mandato missionário, que o maior número de almas possível se junte a Ele, se agarre nele e entre no céu com Ele. E este é o grande ato do amor de Deus para conosco. Esse Deus que quer o nosso amor. Como amar a Deus? Como colocar Deus em primeiro lugar? É claro que nós, quando escolhemos a Deus, temos que renunciar a outras coisas. Temos que renunciar a outras coisas. A vida é cheia de escolhas e renúncias. Entenderam? Todo mundo sabe disso. O problema é que nós só queremos escolhas e não queremos renúncias. Mas o amor de Deus exige escolhas. Você pode escolher passar uma noite na farra e vai ter um pouquinho de prazer. Meu jovem, temos tantos jovens da nossa capelania, graças a Deus, que depois fizeram a sua escolha, se voltaram para Deus e disseram, não, aquilo não vale mais nada para mim. Não vale mais nada. Aquilo que eu fazia, aquela droga que eu consumia, aquela pornografia, aquela miséria que eu vivia, enfim, tudo isso não tem valor algum. Pode te dar um pouquinho de prazer por algum tempo, por algumas horas, mas no dia seguinte acabou. E quando você encontra Jesus, encontra esse amor e você realmente se converte e começa a mudar de vida pelas suas escolhas, Deus vai dando a graça para que você o ame cada vez mais. E é claro que nessas escolhas você vai ter que ser diferente. Vai ser diferente. E vai mexer com outras pessoas. Essa menina é só diferente, agora é fanática, né? Virou fanático agora. Vive rezando o terço, agora usa uma roupa comprida, não usa mais aquele shortinho que usava, não sai da igreja, virou fanática. Só fala de Deus, virou fanática. Né?
E aquele padre da capelania está fazendo tudo isso com nossos jovens. Isso não pode. Tem que colocar esse povo para ir para as ruas fazer protesto aí. Não é? É um problema. Quando nós realmente queremos servir a Deus e viver o amor de Deus, nós vamos nos transformando no nosso coração, nesse amor, mas nós não somos cegos aos problemas do mundo. Não. Nós procuramos transformar o mundo, transformando os corações. E olhamos a Deus, e São Paulo diz, né? Olhar as coisas do alto. Nós não nos esquecemos das coisas aqui de baixo. Os nossos jovens aqui são normais, bebem água, comem, dormem, cantam, pulam, normais. Não é? Agora, como dizia São João Bosco, podem se divertir, mas não pequem. Não é? Trabalhem, São Paulo diz, para a salvação, com temor e com tremor, porque o diabo está alerta. Mas olhem as coisas do alto. E olhar as coisas do alto é olhar o amor de Deus, a misericórdia, o serviço, a pureza de Deus, a castidade, a mansidão de nosso Senhor. Tudo isso, evidentemente, vai ser fruto de uma luta, mas que deve ir não crescendo. O mundo vai te chamar de fanático, vai dizer que você é um alienado. Não olha os problemas sociais, você é alienado, só quer saber de rezar. O mundo vai dizer isso de você, mas a ressurreição de Cristo vai te dizer isso. Olhe para as coisas do alto. Não precisa esquecer das coisas de baixo. Temos que trabalhar para melhorar esse mundo. Repito, mas olhe as coisas do alto. Conversar Silvestre em Celis est, de São Paulo. A vossa conversação deve ser voltada para o céu como fim. Por isso a ressurreição de Cristo é uma verdade para ser amada. Amada. Porque nela nós amamos a Deus, sabendo que a coisa muito mais importante neste mundo, e a mais importante é viver esta comunhão com Deus. Por isso, Cristo morreu na cruz. São Paulo chorava falando disso. Ele me amou e se entregou por mim. Portanto, nesse dia da Santa Ressurreição, como diz a ladainha de todos os santos, nós contemplamos essa verdade, cremos, esperamos e nós amamos. Peçamos, pois, a Santíssima Virgem Maria e nos encha desse amor, desta confiança, deste ardor missionário de levarmos Jesus para os outros que ainda não o conhecem, e desta coragem de sermos seus fiéis amigos. Ele tem tão poucos amigos nesse mundo, que estejam com Ele, mostrando para todo mundo que não existe outro nome que possa dar salvação, senão o nome de Jesus. Amém.